Olá, tudo bem? Meu nome é Camille, seja muito bem-vinda a mais uma aula do nosso curso Arquitetos da Prosperidade. Se você é novo, está chegando agora aqui no canal, eu recomendo que você dê uma olhadinha na playlist que vai aparecer no card aqui em cima agora, para você ir acompanhando desde a primeira aula, porque as aulas foram criadas numa sequência lógica, onde uma aula complementa a outra. Então, se você não viu as outras aulas, não veja essa. Assista primeiro as outras aulas da playlist e depois você volta aqui, tá bom? Mas para você que já está me acompanhando desde as aulas certinho, vamos dar início então à nossa aula de hoje. Eu espero de coração que você tenha feito a atividade de casa, onde eu deixei para você alguns exercícios da lei do mentalismo. Inclusive, se você foi a pessoa que praticou, que está realmente comprometida ali com o seu processo, deixa aqui na descrição como que foi a tua experiência com o exercício da lei do mentalismo, porque hoje nós vamos entrar na lei universal da correspondência. A gente já passou, então, na aula passada pela lei do mentalismo, hoje vamos falar sobre a lei da correspondência e você vai ter outra lição de casa para aplicar. Se você está vendo esse curso e você não está fazendo as atividades de casa, eu recomendo que você nem perca o seu tempo. Por quê? Vai ser só mais um curso que você vai assistir e que não vai mudar em nada a sua vida, porque só muda a vida da gente quando a gente coloca as coisas em prática. Então, se você está aqui só para ficar enchendo o seu cérebro, então, assim, não perca seu tempo, tá? Porque significa que você não escolheu a sua vida de fazer uma grande transformação. Agora, se você realmente está comprometido e está aplicando os conhecimentos aqui, vamos com tudo. Então, hoje nós vamos falar sobre a lei da correspondência, e ela diz que o que está acima é como o que está embaixo, o que está dentro é como o que está fora. O que essa lei quer dizer para nós? Que o universo ele é como um espelho. Tudo que a gente consegue enxergar no externo é um reflexo do que está na nossa realidade interna. Tem dentro dessa consciência também eles falam muito sobre microcosmo e macrocosmo. Tudo que acontece no macrocosmo acontece igualmente no microcosmo. Aí aqui no nosso slide até trouxe um exemplo, né, da organização dos planetas e da organização das nossas células. Eu lembro que às vezes nos meus processos meditativos eu sempre ficava pensando se nós não seríamos uma célula, um átomo do corpo do Criador, e o corpo do Criador seria o universo. E a gente está apenas aqui existindo como se fosse uma molécula, um átomo dentro de toda essa existência. E aí, sim, aí se a gente parar para pensar, né, eu acho que foi no filme do Homem-Formiga, ele fala muito do universo quântico, dentro da célula existe uma outra realidade com outros seres vivendo. Eu acredito muito que deva ser assim, mas claro, aqui são devaneios. Mas voltando ao assunto, a lei da correspondência, então, ela traz essa grande chave para nós de que se a gente quer mudar a nossa realidade externa, primeiramente a gente precisa mudar a nossa realidade interna. Tudo que acontece em algum nível no nosso ser, seja espiritual, mental ou físico, sempre vai se repetir, né, nos demais ciclos. Então, por exemplo, se você teve alguma repetição que se iniciou no seu mundo físico, é porque alguma coisa no seu mundo espiritual aconteceu. Um exemplo bem prático disso é quando eu vou fazer os processos de terapia multidimensional em pessoas que vêm fazer tratamento para a saúde. Quando a gente vai olhar o campo áurico dessa pessoa, muitas vezes tem manchas, tem furos, a gente vê que alguns chakras não estão equilibrados, estão desarmônicos, a pessoa tem vermes, larvas astrais, e tudo isso corresponde a um corpo espiritual doente, que se manifesta no corpo físico como uma doença, uma somatização. Então, quando a gente trata e limpa no nível espiritual, né, que os mestres fazem essa limpeza, aí ela começa a ter uma melhora na saúde física dela também, só para vocês entenderem como funciona essa dinâmica. Ao transformar um aspecto interno, influenciamos diretamente nossa realidade externa. É tudo que a gente vem falando nas outras aulas. Se você muda o que está no teu subconsciente, muda a sua realidade externa. Quando você busca no divino, o mundo material se alinha. E aqui, gente, é uma grande virada de chave. É uma coisa que eu ensino muito para as minhas clientes, principalmente clientes mulheres que precisam ter muito essa conexão com o sagrado, porque no nosso mundo o homem é o material, a mulher é o espiritual. Não que ambos não possam navegar pelos dois mundos, mas a gente falando de polaridade, a mulher é espiritual, o homem é o material. Então, quanto mais conectada ao divino uma mulher está, mais relaxada ela fica, mais conectada com sua energia feminina ela fica, mais matriarcal essa mulher se torna. Então, quando a gente busca o divino, a gente se reconecta com o nosso ser interior
toda a realidade material vai se alinhando. Por quê? Porque a gente começa a viver em espontaneidade, autenticidade e serenidade. Eu tenho que compartilhar com vocês para vocês compreenderem. Eu estou passando por alguns desafios nesses últimos tempos na minha vida, e essa semana, inclusive, foi uns devaneios, umas crises emocionais muito bizarras. Aí, assim, para quem acha que pessoa que é terapeuta, que é espiritualizada, não passa por desafios, eu digo que passa. Desculpa, minha garganta deu uma secada até, de tanto que falar disso para mim é um pouco resistente. Mas eu passei por algumas complicações, alguns desafios no meu campo emocional. E, gente do céu, quando eu fui buscar o divino dentro de mim, assim, eu tava tão, como que eu posso falar? Tão cega pelas feridas que estavam se manifestando na realidade externa, que tinha momentos do meu dia que eu não conseguia ter essa conexão com o divino. Se não fosse o socorro de uma amiga e também terapeuta para me trazer para o meu divino de novo, eu não ia estar vivendo a harmonia para estar gravando aula hoje para vocês, só para vocês terem noção. Então, assim, por mais que a gente tenha o conhecimento, por isso que eu falo da prática, se a gente não pratica, a gente entra nesse marasmo, nesse ciclo repetitivo, e a gente não consegue sair dele. Então, assim, a partir do momento em que ela conseguiu fazer o processo por mim, porque realmente eu estava a gente chama de ego inferior, é o eu inferior, eu estava muito presa no eu inferior, vivendo muitas sombras ao mesmo tempo, muitas feridas ao mesmo tempo, e eu precisei, sim, de um apoio externo para poder me ajudar, e aí, nesse momento, a gente também precisa ter muita humildade, de saber quando pedir ajuda, porque tem movimentos da nossa vida que a gente acha que pode resolver tudo sozinho, mas chega um momento da nossa vida que não dá, a gente tem que se abrir para receber ajuda, sim. E a ajuda dessa minha amiga foi, assim, a chave. Inclusive eu vou trazer ela aqui pro podcast, pode ser. Recomendo que vocês assistam, porque ela é uma pessoa incrível. E aí ela conseguiu fazer de novo esse alinhamento com o meu eu interno, porque todo o desequilíbrio que eu estava vivendo é porque eu estava fora de mim, eu estava desconectada do meu ser interior, então tudo ao meu redor começou a ficar desequilibrado também. Então, vocês verem, o conflito estava interno, porque eu não estava alinhada com o meu eu interno, com o meu eu interior, então tudo ao meu redor se tornou caótico. Plano, assim, como diz, uma experiência super prática para vocês entenderem. Então, quando a gente busca esse alinhamento, faz a oração, tem uma intimidade com o divino, a gente permite com que essas situações de dificuldade aconteçam muito menos. E até eu fico perguntando para mim aonde foi que eu comecei a permitir que houvesse essa desconexão. Eu vejo que muitas vezes em estar sempre trabalhando, que eu já uso o divino para o trabalho, às vezes eu esqueço do divino na questão da intimidade. Então é uma coisa que eu tenho que trabalhar em mim para não usar o divino apenas para trabalho. Então, quando a gente se trabalha com espiritualidade, precisa tomar esses cuidados. Se tem algum terapeuta aqui me assistindo e também tem muito disso, de estar sempre em contato com o espiritual, mais para o trabalho e não para si, tá na hora de começar a pôr para si, para você não chegar no nível que eu também cheguei, que não foi fácil, não. Mas continuando aqui com a aula, para vocês conseguirem compreender mais a lei da correspondência, a gente precisa falar dos 3 planos da existência e da sua conexão. Lembra que eu falei que o que acontece num nível reflete no outro? Aqui nós vamos entender cada nível, do plano físico, do plano mental e do plano espiritual. O primeiro plano físico é o que a gente entende como mundo visível. Ele representa o mundo material onde tudo é tangível, ou seja, a gente consegue ter consciência das situações. O seu corpo, a sua casa, as circunstâncias externas. A correspondência dela. O corpo reflete a saúde da mente e do espírito. A natureza ao nosso redor espelha as forças universais. Então, a microcosmo, o nosso corpo vai refletir a saúde da mente e do espírito. O macrocosmo, a natureza reforça, né, ela espelha as forças universais. Então, você percebe que é tudo uma cadeia. O universo influencia a natureza influencia o homem, aí de dentro para fora. O espírito influencia a mente influencia o homem. Então, é tudo hiperconectado, não existe separação. Então, quando a gente consegue alinhar um dos nossos planos, todos os demais começam a se alinhar. Então, por isso que quando a gente está vivendo no nosso drama, e o drama aqui não é pejorativo, por exemplo, o que eu vivi essa semana foi um drama, mas o drama que a gente traz aqui é uma situação de essa desconexão com o nosso divino. Então, quando a gente está vivendo um drama, precisa ter um momento em que a gente consiga fazer a virada de chave. Opa, calma aí, que eu tô, assim, Deus me sustenta, isso aqui não tá certo, eu sou uma extensão de Deus, calma aí. Vamos respirar fundo e tentar enxergar isso de uma outra perspectiva, porque senão, se a gente deixa ser abraçado por esse drama, no plano físico, no plano mental, no plano emocional,
tudo começa a desmoronar ao nosso redor se a gente não dá essa virada de chave. Então, supondo que você está vivendo por um momento muito difícil, a gente está na terceira dimensão, você precisa respirar fundo, e respirar fundo mesmo, é literalmente respirar fundo, e começar a observar. Lembra que a gente aprendeu nas outras aulas, começar a observar a sua realidade, o que está passando de pensamento, vai anotando, e eu pude anotar isso para poder compartilhar e receber ajuda, então realmente funciona, tá? Então, nós chegamos no plano mental, que é o mundo invisível do pensamento. Este é o domínio das ideias, crenças, emoções e padrões mentais. Tudo o que pensamos e sentimos molda diretamente o que manifestamos no plano físico. Continuando com o exemplo da minha própria experiência, assim que foi feito o trabalho de reprogramação de crenças, onde foi tirado as crenças e trabalhado as sombras que estavam me fazendo manifestar aquele drama que eu estava vivendo, a minha realidade já começou a mudar. É incrível que enquanto eu estava passando por aquilo, tudo estava meio turvo, eu me enxergava a realidade meio turva, eu sentia muita dor espiritual e dor emocional. Não sei se alguém aqui já sentiu, mas é algo muito incômodo, você sente, não é no corpo físico, apesar de também ser, mas você sente tudo ardendo, tudo doendo muito, porque são feridas muito profundas. E aí precisou vir alguém olhar para isso, né, entender o que estava rodando ali no subconsciente, que estava manifestando essa situação, reprogramou, limpou, a harmonia começou a chegar. Então, aqui trazendo, né, a correspondência. Pensamentos harmoniosos criam realidades harmoniosas. Pensamentos de medo criam obstáculos. Então, quando a gente foi fazendo esse processo de autoconhecimento, inclusive as crenças que foram encontradas era muito de medo, era de estar honrando dor ancestral, eram dores da criança interior que estavam mal resolvidas. Então, tudo isso teve que receber ali um olhar e um cuidado para que eu pudesse sair daquele mundinho ali, daquela nuvem, daquele limbo que eu estava vivendo, para voltar novamente para a harmonia. Então, um exemplo aqui que eu trouxe para você. Se você acredita que ganhar dinheiro é difícil, o mundo ao seu redor refletirá essas crenças em situação de escassez. Uma das crenças que eu tenho, e inclusive é uma coisa que eu também tenho que trabalhar, eu até falei para essa minha amiga terapeuta ontem, é que se eu vejo que a minha frequência baixa, parece que o meu financeiro faz a mesma coisa. Então, enquanto eu acredito nisso, essa realidade que vai continuar sendo manifestada. Então, o que tenho que fazer? Uma Ho'oponopono, fazer mais terapia para ressignificar essas crenças e começar a mudar minha realidade interna para que ela corresponda no externo. Vamos então para o plano espiritual, que ele fala do divino universal. Esse campo do divino universal representa o campo da energia primordial, onde todas as possibilidades existem. Aqui nós vamos entrar em realidades paralelas, né? Aqui a unidade é perfeita e todos os potenciais estão conectados. E aqui eu também tenho uma experiência para compartilhar com vocês, porque eu acho que quando vocês veem relatos, se torna mais fácil de compreender. Então, eu estou até pensando em gravar o que eu vou falar para vocês também poderem ter o acesso. Eu fiz uma meditação onde eu consegui acessar a minha realidade, onde eu já sou uma pessoa muito próspera. E eu comecei a conversar com ela, falando o que ela fez, por que ela estava lá e eu estava aqui. Era muito interessante essa conversa. Tipo, eu conversando comigo mesmo. E uma das coisas que eu pude perceber é que essa versão mais próxima, para mim, é uma pessoa muito serena. E ela tem muita presença, ela é muito aterrada, ela é muito centrada, muito focada. E ela conseguiu manifestar uma realidade extremamente próspera, onde ela não tem nenhum tipo de preocupação, gente. É lindo, assim, eu fiquei olhando para ela, e não é uma realidade distante de mim, eu diria que é uma realidade de 1 ano de diferença, mais ou menos. E aí eu comecei a conversar com ela, e falando o que eu tinha que fazer, qual que era o caminho que eu deveria seguir para conseguir manifestar aquela realidade, poder me encontrar e me conectar de vez com ela. Ela disse, mas isso que você não entende. Nós já estamos conectadas a partir do momento em que você escolheu vir para cá. E quando você escolheu dentro do seu coração, você já está comigo, eu e você já somos uma só. Achei isso muito interessante que ela falou. Aí eu perguntei para ela, mas como que eu vou fazer para conseguir sair da onde eu tô e chegar onde você tá? Ela me deu o exemplo assim. Você adora viajar, realmente, gente. Eu tenho oportunidade, eu tô viajando, eu amo viajar. Aí ela falou assim, quando você vai viajar, você escolhe primeiramente o meio que você vai viajar, carro, avião, ônibus. Vamos supor aqui na história que é um ônibus. Você compra o ônibus para te levar no destino, você escolhe o destino e você vai comprar um ônibus que te leve para o destino, não é assim? Eu falei, sim, é assim.
Ela falou, é exatamente isso que você vai fazer. Você já não escolheu que você quer essa realidade? Eu falei, quero. Ela falou, então compre a passagem e deixe o ônibus te levar. Você não precisa se preocupar como. Você não fica perguntando para o motorista qual que é a rota, qual que é o trecho, qual que é o caminho que ele vai seguir. Você apenas compra o destino, né, a passagem para que aquele motorista te leve ao destino. Aí eu falei, tá, mas o que que é o meu ônibus? O que que é o meu ônibus? Ela falou, é a ação de cada dia. Cada dia, algo que você fizer, você precisa pensar, essa escolha, essa rota que eu estou escolhendo está me levando para mais próximo do meu objetivo? Se sim, você vai focar nela. Se não, você vai repensar o que que você pode fazer para estar mais próximo daquele destino. Aí você escolheu aquele destino que você traçou, né? Aí você vai seguir por ele um dia de cada vez até você chegar lá. Então você vai fazer o que precisa ser feito naquele dia. Por exemplo, ela é uma versão muito saudável. Eu olhei para ela assim, ela transparece saúde, ela exala saúde. Então, um dos destinos que eu tenho que tomar todos os dias é da prática de atividades físicas e escolher melhor a minha alimentação. Então, se eu fizer isso, eu vou estar com certeza mais próximo daquela realidade do que eu estou agora, enquanto eu não ajusto tudo isso na minha realidade. Então, quando ela me trouxe esse exemplo, ficou muito fácil, porque ela fala escolha, você entra dentro do ônibus e todos os dias você confirma que você está na rota de destino, né? Na rota da jornada para o destino que você quer. Então, gente, isso aqui, para mim, eu espero que vocês tenham entendido do jeito que eu contei a história. Mas é realmente assim, apenas escolha e viva um dia de cada vez, fazendo escolhas que te aproximam cada vez mais dos seus sonhos. E nisso a gente pode começar a deixar algumas coisas para trás, porque ela disse que para ela poder viver essa versão que ela tá, que ela já foi eu, muito louco isso, mas ela já foi eu, ela teve que abdicar de quem eu era e se tornar quem ela é hoje. Ela disse, eu não sou quem eu sou porque eu tô aqui. Eu estou aqui porque eu sou quem eu sou agora. Então, ela se tornou essa versão, né, serena, calma, tranquila, aterrada e focada, enquanto estava nessa realidade, que é exatamente o que eu vou fazer, porque eu recebi todo o passo a passo do que eu tenho que fazer. Então, eu tenho que me tornar primeiro essa pessoa que já é rica e próspera. Olha lá, nós voltamos na lei do mentalismo, voltamos na parte também aqui da lei da correspondência, entendendo a mente subconsciente. Então, primeiro, eu tenho que ser para depois eu ter. Então, gente, isso aqui é uma virada de chave tremenda. Eu espero que vocês tenham captado a mensagem que eu quis passar. Então, continuando aqui com o texto. Correspondência. A sua essência espiritual influencia as intenções e vibrações que você emite. É basicamente o que eu estou falando aqui para vocês. O nosso eu interno, o nosso eu mais divino, ele sabe o que a gente precisa fazer para poder acessar os nossos sonhos. Porque ele é próspero, ele já é abundante, não é algo que a gente busca fora, a gente já é. Só que a gente está desalinhado desse nosso eu interno. Então, tudo que vocês estão fazendo aqui, fazendo o curso, quando vocês fazem terapia, fazem o Ho'oponopono, vocês estão pedindo para ser desconectados do eu inferior, para ser conectado com o teu eu superior, com o teu ser divino, para que ele possa assumir a sua vida e você possa seguir em frente. E é exatamente isso, quando a gente permite que a nossa essência espiritual vibre, ela começa a levar a gente para uma realidade mais harmônica. Aí até trago um exemplo para vocês aqui. Uma conexão forte com sua essência divina reflete uma vida plena e equilibrada. Por quê? O nosso divino sabe o que tem que fazer. Ele não vai escolher dor e sofrimento, porque ele não é dor e sofrimento. Ele é amor, ele é prosperidade, ele é abundância, ele é saúde, ele é alegria, ele é felicidade, ele é paz, ele é harmonia. Porque essas são as qualidades e as virtudes do nosso grande Criador. Nós somos uma extensão dele quando nós estamos conectados à nossa essência, vivendo em autenticidade, equilíbrio, sem usar máscaras, sem ficar buscando aprovação alheia e fazendo coisas para ser aprovado pelos outros, a gente decola a nossa vida. Então, eu acredito que quando a gente traz muito dessa explicação, antes de entrar aqui no macrocosmo e microcosmo, vai começando a ficar um pouquinho mais claro qual é o caminho que você tem que escolher para conseguir ter uma mudança de realidade, porque às vezes a gente quer mudar de realidade, mas tem que mudar as ações, só que às vezes a gente não sabe por onde começar. Então, espero de coração que você esteja aqui recebendo as chaves que eu consegui receber através de meditação. Inclusive, se vocês querem que eu grave essa meditação para colocar aqui no YouTube, para ver se vocês também conseguem acessar a realidade paralela de vocês, a mais próspera, a mais abundante, deixa aqui nos comentários para eu saber. Se tiver pelo menos uns 5 comentários aí de pessoas que querem essa meditação, eu gravo ela aqui e coloco no canal para vocês, tá bom?
Então, agora sim, vamos falar do macrocosmo e do microcosmo. Então, o macrocosmo representa o universo como um todo, a soma de todas as energias, leis e forças. O macro é a grandeza de toda a existência. O microcosmo é você. Você sendo um reflexo do universo em cada escala. Nossa, aqui eu confundi tudo. Você é o reflexo do universo em uma escala menor. Pronto. Então, cada célula sua contém a mesma estrutura essencial do cosmos. O que essa parte da fala quer dizer? Tem uma frase que eu ouvi, eu só não lembro de quem, que diz que nós somos compostos de areia das estrelas, nós somos areias cósmicas compiladas. Isso, para mim, traz muito essa conexão de sermos o microcosmo do macrocosmos. Então, tudo que tem lá no externo, tem no interno, e isso, para mim, ele faz muito sentido, porque quando a gente para olhar o nosso corpo, dentro de cada célula tem vida, gente. Tem lá, tem uma moléculazinha de proteína que eu vi o vídeo, que ela tem uma bundinha para trás e ela fica andando assim nas cadeias de proteínas, assim. É um negócio muito louco, eu não sei nem explicar porque eu não sou muito boa nessa parte de biologia. Mas assim, a gente vê que tem vida lá dentro. Eu fiquei pensando, meu Deus, imagina se cada célula do nosso corpo é um planeta para esses seres que habitam dentro de nós e para ele nós somos os deuses, né? O grande criador de tudo. E será que para o Criador, né, nós aqui sendo como átomos, moléculas dele, existe ele também sendo apenas um átomo de um Criador maior do que ele ainda? Gente, se eu começar a trazer esses devaneios, a gente vai ficar aqui conversando por horas. Mas são reflexões que às vezes eu me pego fazendo justamente dentro dessa consciência do macrocosmo e do microcosmos. Então, tudo que tem externamente vai ter internamente, e tudo que tem acima vai ter embaixo. Isso é muito interessante. Então, para que a gente consiga aterrar um pouco mais essa lei da correspondência, para que você traga isso para a prática da sua vida, a gente vai começar a fazer muito processo de autoobservação. Então, você vai observar a sua vida externa e se perguntar: o que isso reflete dentro de mim? Porque se tudo que acontece no externo é um reflexo do que está na minha realidade interna, o que tem no meu interno que está fazendo eu vivenciar isso no meu externo? Eu recomendo que você faça isso com os desafios que você está vivendo. Por exemplo, se você está passando por dificuldade financeira, dificuldade amorosa, o que é a tua dificuldade? É a escassez. Bom, se a escassez está fora, o que tem de escassez dentro de mim? Aonde que está essa escassez? E começa a buscar. O teu problema é afetivo, eu tenho o dedo podre, escolho mal. Tá, se isso não se manifesta externo, aonde que eu tô fazendo isso, fazendo más escolhas internamente? Ah, nossa, a minha escolha errada é porque eu não me trato com amor e eu tô buscando amor no outro. Interessante. E aí você vai começar a notar os propósitos ali, o que está vindo para você, as crenças, e você pode fazer uma Ho'oponopono para limpar e já ativar a lei do mentalismo com afirmações contrárias daquela crença que você encontrou. Por exemplo, você encontrou a minha realidade interna está um caos. Aí você pode trazer afirmações. A minha realidade interna é de paz, de harmonia, de amor. Eu sou a paz e a harmonia e amor em ação. Tudo assim, você já vai trabalhando a lei do mentalismo e a lei da correspondência, tá? Depois realize pequenas ações alinhadas a um propósito maior que criam reflexos significativos. Por exemplo, se você deseja abundância, ofereça valor ao mundo com generosidade. Por exemplo, eu estou aqui oferecendo para vocês toda a prosperidade e abundância de conhecimento que eu tenho. E eu não tô assim, não vou falar que eu não cobro nada em troca, né? Então, inclusive, eu já vou pedir a minha troca, que é você deixar um like nesse vídeo. Mas ela tá sendo uma oferta generosa porque é um conteúdo de alto valor, e quando a gente pensar num like para um conteúdo de alto valor que as pessoas pagam sendo muito dinheiro, vamos pôr assim, muito dinheiro para ter, é uma troca generosa, eu tô fazendo uma entrega generosa aqui. Então, isso me mostra que eu sou uma pessoa abundante. Por quê? Porque eu tenho o que compartilhar. Quando a gente não tem algo para doar para o próximo, significa que a gente está muito escasso. Então, quando você se coloca nesse movimento de doação, por exemplo, eu tenho dinheiro, graças a Deus, para dar uma comida para um morador de rua, eu tenho dinheiro para fazer uma doação para uma ONG, eu tenho dinheiro para poder, ou às vezes não é dinheiro, é dar um abraço, eu tenho aqui amor, eu tenho alegria. Nossa, minha vizinha não está bem, vou fazer um bolinho, vou levar para minha vizinha. Gente, são coisas tão pequenas, a gente fica só preso em dinheiro, dinheiro, e às vezes não é um sorriso. Chegar numa moça do caixa que tem uma realidade bem difícil, quem trabalha em supermercado, quem trabalha com público em geral, trazer um elogio para ela, falar: nossa, que linda que você tá hoje, nossa, que cabelo bonito, nossa, como você é linda.
Você pode ter certeza que isso já muda a vida da pessoa e mostra uma abundância, porque ninguém é capaz de elogiar se não se está bem consigo mesmo. Quem não está bem consigo mesmo só vai olhar para o outro e encontrar coisas para julgar, para ofender, para criticar. Então, olha só, isso é generosidade, isso é abundância. E o terceiro exercício que eu deixo para vocês é da gratidão e da intenção. Então, vocês vão praticar gratidão como forma de elevar a vibração de vocês. Então, quando a gente para agradecer, o que acontece? O nosso cérebro começa a buscar motivos para a gente agradecer. E naquele momento a gente vai vendo muita coisa que a gente já normalizou, mas muitas vezes são respostas de orações que a gente já fez no passado. São coisas que são muito valiosas para nós, só que se tornou comum e a gente normaliza isso de uma forma muito bizarra e a gente para de agradecer. Então, o exercício da gratidão é muito importante que você escreva. Ele te traz esse alinhamento com o que você tem, não com a falta. E aí você começa a vibrar mais em prosperidade. Então, esse exercício ele é muito bacana. Quando eu estava agora passando pelos meus desafios, eu comecei novamente, porque às vezes a gente para de fazer a lista da gratidão, e eu falei, vou fazer 3. Acabei fazendo uma lista inteira, porque realmente a gente tem muito mais a agradecer do que a reclamar. Então, façam essa prática toda, porque isso tudo é para fazer um alinhamento interno, trazer você para o teu eu interior de novo, para que você comece a corresponder a uma realidade externa mais satisfatória. Então, fique pensando o que você quer manifestar no externo e o que você precisa plantar dentro de você internamente para que você colhe aquilo no externo. É isso que traz a mensagem da lei da correspondência. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e não se esqueça que você é os seus resultados. Você é tudo que você deseja manifestar, não é algo externo. Nós estamos conectados com tudo o que existe. Então, tome a força para você, tome seu poder para você. Eu falo isso num lugar de fala, num lugar de uma pessoa que passou por situações muito difíceis e está aqui, de coração aberto, com a energia do coração aberta, querendo ajudar você a ter uma vida melhor junto comigo, porque eu também estou aqui, ó, correndo atrás, não indo de encontro aos meus sonhos. Na próxima aula, nós vamos falar sobre a lei universal da vibração. Então, já vai fazendo as suas lições de casa, porque semana que vem tem mais. E depois, gente, eu quero ver vocês assim comentando que tem realidades incríveis sendo manifestadas. Eu estou intencionando que quem está acompanhando esse curso tenha realidades incríveis manifestadas. Então, só faz a sua parte. Pratica o que eu estou falando. Como disse, paga para ver, paga para ver. Então, beijos e até a próxima aula.